Comunicação social para fazer passar um quadro de investigação. Eu recordo-me que, por exemplo, o Jornal Sol, houve edições que chegou a ter 7 documentos do processo, 7 mails do processo. E, portanto, este processo está eivado de irregularidades. Com que intenção desde o início? Eu ouvi dizer nas vossas peças que este processo foi muito mais político do que jurídico, e não posso deixar de concordar com isto. Daquilo que eu vejo no processo, todo ele se moveu à volta do Primeiro-Ministro e da necessidade de encontrar um comportamento ilícito, um comportamento com relevância criminal. E o processo girou sempre à volta disto. Quer dizer, neste momento estou muito curiosa para saber se os tais documentos que eram guardados num cofre da Polícia Judiciária, como disse a doutora Maria Alice, como disse o inspetor Torrão, e que eram fornecidos pelo tal grupo da Aroeira, se estão de facto nos autos, se estão lá, se foram colhidos, o que é que lhes aconteceu. Portanto, tudo isto gira à volta de um ambiente político. Se nós pensarmos porque é que as buscas foram feitas, porque é assim que começa este processo, com buscas, não é? Os documentos que estamos a analisar na acusação, os documentos que fundamentam a acusação, saem das buscas. Como é que são feitas as buscas? Porque supostamente estavam a desaparecer documentos do Ministério do Ambiente. Ora, enquanto a Procuradora Inês Bonina pergunta, mas como é que os documentos que estavam no Ministério do Ambiente durante o governo PS não desapareceram e agora em 2005 estamos num governo PSD, estão a desaparecer? É estranho, isto não tem um conteúdo político. Claro que tem um conteúdo político. Não é estranho que quem começa o processo seja um senhor chamado Miguel Almeida? Não é estranho que um dos informadores do processo, Zeferino Boal, seja assistente nos autos? É tudo estranho. Este processo é um conjunto incrível de estranhezas. E a acusação é a estranheza mor. Entende esta questão dos prazos que os procuradores alegam no despacho, que não terão ouvido José Sócrates por uma questão de prazos, por falta de tempo? Eu talvez, para algumas pessoas, possa dizer uma expressão excessiva, mas quem anda nestas lides compreender-me-á. É ridículo. É ridículo. Porque, no caso deste processo, os senhores procuradores, ao contrário do que acontece em muitos outros, acompanharam as diligências que se iam fazendo. Ou seja, por exemplo, no caso dos meus clientes, eles não foram ouvidos na Polícia Judiciária, como amplamente foi passado nas televisões, mas os senhores procuradores, titulares do inquérito, estavam lá, assistiram ao interrogatório. E assistiram ao interrogatório do meu outro cliente, Manuel Pedro, e assistiram a vários outros interrogatórios e inquirições. Ou seja, sabiam em primeira linha, no momento, quais eram as diligências que eram necessárias para promover a aquisição da verdade material. Não precisavam, como eles dizem no despacho de arquivamento, de aguardar um relatório final da Polícia Judiciária e de aguardar uma eventual proposta para a inquirição desta ou daquela pessoa, não importa se é o Primeiro-Ministro, se é o Ministro da Presidência, se é outra pessoa qualquer. Cabe-lhes a eles a obrigação manifesta de ouvir todas as pessoas que entendam que são necessárias para encontrar a verdade material. Não o fizeram porque não quiseram. Não o fizeram porque não quiseram. Portanto, eu olho... Mas quando olhamos para este conjunto de dúvidas, deixe-me perguntar-lhe, à luz do conhecimento que tem do processo, não foram dúvidas que surgiram no fim da investigação? Claro que não. Claro que não. E obrigavam, por exemplo, no caso do Primeiro-Ministro, porque são essas as perguntas que o Jornal Público divulga hoje, para que José Sócrates tivesse sido sujeito àquelas perguntas em concreto, ele tinha de estar na qualidade de arguido ou podia ter sido chamado como testemunha para responder àquelas perguntas? Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque eu percebo porque é que a faz, porque o conjunto de perguntas que é desenvolvido e pela sucessão que é desenvolvida, leva-nos a crer que os procuradores um juiz incriminatório, exatamente, quase parece que há ali um juiz incriminatório, até porque muitas vezes os senhores procuradores fazem a pergunta e dizem, de acordo com o mail de folhas tais, de acordo com este elemento de prova, de acordo com outro elemento de prova. Então cria um juízo, eu não diria
tanto de incriminação, mas de suspeição manifesta. E acho que esta foi a intenção dos senhores procuradores. Continuar, independentemente de ser um despacho de arquivamento, continuar a manter em lume este espírito de suspeição, manifestamente. E a forma, há algo também que não deixa de ser relevante. Quando eu admito que num despacho de arquivamento se possam indicar que houve diligências que não puderam ser concluídas. O que eu já não admito é que nesse mesmo despacho se refiram as exatas perguntas, 27, que se queriam ter feito e não fez. Porque se queria ter feito e não fez, então tivesse feito. E se não fez, se imputed, portanto não precisam de estar ali. Só estão ali, das duas uma. Ou para serem colocadas num jornal, como fez o Público, ou para que algum dos assistentes venha dizer que há insuficiência da investigação. Mas não cumpre nenhuma função, nomeadamente de esclarecimento, que não seja esta. Ou para aparecer nos jornais, ou para ser invocada a insuficiência da acusação. Não é habitual sequer haver este tipo de exposição? Claro que não. Claro que não, isto não faz sentido para os senhores procuradores, que são os titulares da investigação, que são os donos do inquérito. Se querem ouvir pessoas, ouçam. Não só podiam, como deviam. Porque se eles entendem que era necessário, então é um dever. Não é uma oportunidade. Não é um talvez. Não é se tivermos tempo vamos fazer esta diligência. É como lhe digo, estiveram a ouvir pessoas desde janeiro de 2009. Tiveram todo o tempo do mundo. Os mails, as perguntas que são feitas estão organizadas de acordo com o elemento que existe, com elementos, que eu estive a ver, com elementos que existem no processo desde a altura das buscas. Ou seja, desde fevereiro de 2005. Desde 9 de fevereiro de 2005 que esses elementos lá estão. Portanto, isto não faz sentido nenhum. É por isso que eu digo, olhar para o despacho de arquivamento / despacho de acusação e compreendê-los só é possível se tivermos o entendimento de como começa o processo e de como ele se desenvolve. Quais são as irregularidades e como é que se processam as entropias. Tudo isso, essa aliás, devo dizer, é uma das razões que me moveu a pedir autorização à Ordem dos Advogados para poder falar amplamente sobre este processo. Já vi tanta coisa escrita sobre o processo Freeport, já percebi que as pessoas não sabem do que estão a falar, têm conhecimentos... Há 6 anos é difícil manter um tronco, uma linha condutora. Há janelas, há links que têm, mas como não têm a dimensão global do processo, não conseguem compreender que há uma intencionalidade na investigação, desde a gênese até à acusação. A propósito da acusação, deixe-me só também dizer-lhe o seguinte, os meus clientes são acusados do crime de extorsão. Para que haja extorsão, é necessário que haja uma destas coisas, o exercício de uma violência, ou a promessa de um mal importante que vai acontecer àquelas pessoas. Que era um mal o licenciamento, era esse. Era colocá-lo como outro ponto da balança. Se os senhores não fizerem isto, vai-lhes acontecer isto. Um mal muito importante. Ora, os senhores procuradores, ao longo da acusação, não conseguem dizer uma única vez, uma única circunstância em que essa violência ou essa ameaça tenha sido exercida. Aliás, repare-se o seguinte, como já aqui falámos, houve 2 processos em Inglaterra. Uma investigação privada e uma investigação promovida pela polícia e pelo SFO. Lá entenderam que não existia indícios de qualquer crime. Fosse o de corrupção, o de branqueamento, o de extorsão. Portanto, nós precisamos dos procuradores da República Portuguesa para dizer aos senhores ingleses que eles são vítimas do crime quando as autoridades do seu próprio país já disseram que não são.